E aí, meus queridos cinéfilos, tudo bem com vocês? Eu sou o João Pedro, estamos de volta aqui para a segunda parte do quadro Marvel em dose dupla. E como vocês podem ver pela minha camiseta, nós vamos falar sobre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que marca a próxima aparição da Feiticeira Escarlate no universo cinematográfico da Marvel. Bom, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é uma sequência do filme de 2016, né, Doutor Estranho, e a sequência em si é dirigida pelo Sam Raimi, que é o diretor da trilogia do Homem-Aranha do Tobey Maguire, e também foi bastante conhecido no início da carreira dele por dirigir a trilogia Evil Dead, ou A Morte do Demônio, ou Uma Noite Alucinante. Tem esses dois títulos aqui no Brasil, que são filmes de terror, né? E para quem não sabe ainda, o filme acompanha Stephen Strange, Wong e Wanda Maximoff em uma jornada para proteger uma jovem chamada America Chavez, que possui a habilidade de viajar entre universos paralelos de forças malignas que querem usar as habilidades dela para fins próprios. Bom, eu tinha expectativas muito altas para ver Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, especialmente porque o filme dava continuidade à trama que WandaVision iniciou, e também por causa da aproximação do filme com o gênero do terror, né, que inclusive era um gênero pelo qual o Sam Raimi já tinha uma certa familiaridade por ter dirigido a trilogia Evil Dead e Arrasta-me para o Inferno. E também eu estava com expectativas muito altas por ser o primeiro filme do Sam Raimi em quase uma década. Como vocês viram nos vídeos anteriores dos projetos da Marvel para 2022, o último filme do Sam Raimi foi há 9 anos atrás, que foi Os Mágico e Poderoso, né? Foi em 2013, então foi quase 10 anos atrás. Então eu estava bem animado para ver como é que ele iria voltar, especialmente misturando duas das vertentes pelos quais ele é mais conhecido, né? Que é o filme de super-heróis e o terror. E mesmo não sendo perfeito, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura utiliza as influências mais sinistras dele de uma forma bem eficiente e surpreendentemente violenta para contar uma história ambiciosa e emocionante, e isso acaba adicionando mais um capítulo bem legal na história do Mago Supremo da Marvel, né? Bom, falando sobre o roteiro, eu gostaria de destacar algumas coisas. Bom, conceitos complexos como multiverso e a presença de variantes, né, que são versões diferentes do mesmo personagem, são conceitos que são apresentados de uma forma bem fácil e didática. E é algo que fica ainda mais fácil e didático se o espectador tivesse visto WandaVision e Loki antes de ver Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. É algo que fica bem evidente. A dinâmica entre o Stephen Strange e a America Chavez, pelo menos para mim, me lembrou muito da dinâmica entre o Logan e a X-23 em Logan. E mesmo que não fique tão agressivo igual a dinâmica do Logan e da X-23, é mais uma dinâmica que se baseia no aspecto de herói mais veterano interagindo com um herói mais iniciante. E isso acaba adicionando muito tanto para o alívio cômico do filme, quanto para o desenvolvimento emocional dos dois personagens, que é muito bem desenvolvido ao longo da trama. Bom, outro destaque que eu gostaria de fazer é o foco na jornada da Wanda, porque o filme praticamente é uma continuação do WandaVision e o arco narrativo da Wanda ao longo da trama acaba dando continuidade ao desenvolvimento da personagem que foi iniciado em WandaVision de uma forma perfeita. Tem um peso emocional bem grande na trama, e isso em 3 vertentes. Esse peso emocional é refletido através do desenvolvimento do próprio Doutor Estranho, da America Chavez e da Wanda. Eu não vou falar no que esse peso emocional acaba adicionando à trama, porque pode dar spoiler. Então eu só vou falar que esse peso emocional é trabalhado de forma brilhante através desses 3 personagens. A direção do Sam Raimi e a presença dos recursos de terror, né, ajuda o filme a ser mais diferente do que o antecessor. O antecessor foi bem, psicodélico. Esse é verdadeiramente, sinistro, sabe? Não propriamente assustador, mas acaba resultando em alguns jumpscares bem eficientes. Inclusive tem uma cena que envolve o uso de reflexos, né, que me lembrou bastante daquela cena da geladeira do It capítulo 1, sabe? Onde o Pennywise ele meio que sai da geladeira se contorcendo. Eu achei bem parecido e foi bem legal.
Eu não sei se muitas pessoas pegaram essa referência, mas pelo menos eu percebi, então foi bem legal pra mim. Uma ressalva que eu faço sobre o roteiro é que, como um filme que lida com um aspecto tão abrangente, um conceito tão imprevisível como o multiverso, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura acaba sendo um pouco previsível. Tipo, às vezes você sabe exatamente o que os personagens vão fazer em certo momento, não tem quase nenhuma surpresa, sabe? E tem um rumor que o Sam Raimi falou que a versão inicial do filme tinha 2 horas e 40 de duração. Eu queria muito ver essa versão, porque provavelmente seria bem mais surpreendente do que o filme acabou sendo, né? Porque, tipo, às vezes até a gente acha que essa falta de surpresa se dá pelo tempo de duração ser curto demais. Porque, só para vocês terem uma ideia, teve 2 horas e 6 minutos de duração, enquanto outros filmes e outras obras, né, que lidaram com o multiverso, como Loki, que foi uma série de 6 episódios de 50 minutos cada, ou até Homem-Aranha Sem Volta para Casa, que lidou de forma tão simples com o multiverso em quase 2 horas e meia, que foram usadas de forma perfeita no filme. Então eu esperava uma duração mais longa que resultasse em uma imprevisibilidade e uma surpresa em relação à trama. E isso infelizmente não aconteceu, então fica como ressalva do roteiro. Mas tem muitos destaques, saindo do roteiro e entrando no elenco, né? Tem muitos destaques no elenco. O Benedict Cumberbatch, ele foge da arrogância que marcou o personagem dele no primeiro filme para uma personalidade bem mais melancólica, e isso me lembrou muito da versão do Doutor Estranho no episódio 4 do What If, que é uma série animada da Marvel para o Disney+. Inclusive eu recomendo bastante que vocês vejam esse episódio antes de ver Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, porque vai adicionar bastante ao desenvolvimento do personagem nesse filme em particular, né? E mesmo com o filme sendo do Doutor Estranho, o destaque aqui fica com a Elizabeth Olsen como a Wanda ou Feiticeira Escarlate, porque ela domina completamente a tela e dá continuidade ao arco narrativo da personagem dela com perfeição, porque ela acaba reciclando e aprofundando as complexidades emocionais da personagem que ela fez em WandaVision aqui de forma perfeita. O filme é dela, disso não há nenhuma coisa contra, sabe? Nenhum argumento que possa contrariar isso, porque esse filme é sobre a jornada da Wanda e nada mais, é isso. A Xochitl Gomez, né? Ela introduz a America Chavez para o MCU de forma maravilhosa. Ela consegue equilibrar bastante os aspectos de alívio cômico e desenvolvimento emocional da personagem dela. Eu amei esse equilíbrio, porque isso acaba fazendo com que ela incorpore a persona do herói trágico com perfeição. Eu gostei bastante dessa personagem e eu espero muito que ela apareça em projetos futuros o mais cedo possível. Eu me surpreendi com o tempo de tela e o papel que a Rachel McAdams teve no filme, porque ela teve um papel bem reduzido no primeiro filme, ela tem um papel bem mais expandido aqui. E é muito bom ver que a química entre ela e o Benedict Cumberbatch continua intacta e mais forte que nunca, porque a dinâmica entre o Stephen Strange e a Christine Palmer é um dos fios emocionais principais do filme. Eu esperava muito mais do Benedict Wong, como o Wong, né? Justamente pelo personagem dele ser agora o Mago Supremo e não o Stephen Strange. Mas no que ele falta em desenvolvimento de personagem, ele compensa nas cenas de ação, porque o cara é maravilhoso. E tem várias aparições de personagens surpresa que foram alvos de boatos, né, dos fãs aí e de insiders, e algumas se confirmam, outras não. Mas eu não vou dar nenhum spoiler, mas são aparições bem legais, mesmo que elas não afetem o filme completamente como elas prometiam afetar. Mas é bem legal e serve como um easter egg bem legal e uma dica de para onde o universo cinematográfico da Marvel vai caminhar. Então, isso é bem interessante. Sobre os destaques nos aspectos técnicos. O aspecto técnico principal a ser destacado, pelo menos no meu ponto de vista, é a direção de arte, porque
ela introduz visualmente novos universos com identidades próprias, e a direção de arte acaba permitindo o uso dos elementos de terror. Tem um uso de maquiagem prática perfeito no ato final do filme, né? E isso acaba remetendo aos filmes anteriores do Sam Raimi, como A Morte do Demônio, né? Que faz um uso também brilhante de efeitos práticos para fazer a maquiagem dos personagens. A direção de fotografia e a montagem são centrais e cruciais para que os vários jump scares distribuídos ao longo do filme realmente funcionem. Alguns deles realmente funcionam, outros não. E é bem tipo assim, eficiente, mesmo que não propriamente assustador. Os efeitos especiais são muito bem utilizados e acabam justificando o uso do 3D e acaba resultando em uma das cenas de luta mais criativas e inventivas que eu já vi em um filme da Marvel. É algo bem legal de se ver. A gente tem a volta do Danny Elfman, que é o compositor de vários filmes do Sam Raimi, inclusive ele fez a trilha sonora dos 2 primeiros filmes do Homem-Aranha do Tobey Maguire, né? E tem algumas faixas aqui que me lembram bastante do trabalho dele nesses filmes, né? Do Homem-Aranha do Tobey Maguire, então foi, tipo assim, bem nostálgico para mim. A única ressalva que eu faço em relação aos aspectos técnicos é a falta de confiança no Sam Raimi para dar liberdade criativa total para o diretor. Porque ao estabelecer uma vibe de terror para o filme, a gente espera que o filme seja propriamente assustador. E isso é uma coisa que Doutor Estranho no Multiverso da Loucura não é. É um terror bem leve, tipo, não tem nenhum, entre aspas, susto. É um negócio bem suavizado mesmo, sabe? Não tem nenhum equilíbrio entre os momentos genuinamente sinistros e os momentos que não são sinistros, que dá vontade de você rir ao invés de sentir medo. E pra mim isso foi algo que faltou pro filme meio que cimentar a vibe de terror mesmo no filme, porque isso é uma coisa que uma classificação indicativa bem leve não permite. Então, isso foi uma coisa que faltou para Doutor Estranho ser mais eficiente no meu ponto de vista, né? Bom, resumindo, mesmo falhando em genuinamente surpreender, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é uma sequência ambiciosa, violenta e emocionante. E essa sequência, né, é auxiliada por um elenco maravilhosamente competente e aspectos técnicos que, graças à direção precisa do Sam Raimi, conseguem remeter às raízes do diretor no terror, mesmo que de forma extremamente limitada. Bom, por causa disso, eu dou uma nota 8,5 de 10 para Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Falou!